Este material didático é parte do conteúdo da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica 2, da Faculdade de Medicina da UFMG e deve ser utilizado apenas neste contexto. Os profissionais de saúde são continuamente desafiados a prestar um melhor cuidado aos seus pacientes, tendo como base o conhecimento científico. Quem se propõe a praticar medicina não pode ignorar as constantes descobertas científicas de seu tempo. Para se orientar hábitos de vida que possam prevenir doenças, agir de forma a enfrentar os novos desafios, novos tratamentos, questões de custo-efetividade, seja em relação a um único paciente ou uma comunidade inteira, é preciso aprender a ler artigos científicos de forma crítica. É sobre isso que vamos falar hoje. Artigos científicos são uma fonte permanente de discussão do conhecimento. Eles permitem que conceitos antigos e novos sejam confrontados e debatidos em um fórum mundial e aberto. Mas para entrar neste universo de descobertas, que muitas vezes ainda nem chegaram aos livros, é preciso aprender a escolher e analisar criticamente estas publicações. Para isso, utilizamos os conceitos do método científico, avaliando as limitações e progressos que cada artigo traz. Assim, você irá se deparar com a leitura de artigos ao longo do curso médico e da vida também, da vida profissional. Aprenda desde já e pratique. Os motivos mais frequentes para buscarmos complementar os nossos conhecimentos a respeito de um tema específico em medicina buscamos artigos para reduzir a incerteza durante a tomada de decisão clínica, no dia a dia, ali ao lado do paciente, durante uma consulta ou durante uma cirurgia, para qualificar o cuidado à saúde com base em boas práticas assistenciais. É o que todos merecemos, é o que queremos oferecer. Para enfrentar os desafios do cenário brasileiro de assistência à saúde, que são inúmeros e que precisam se pautar pela boa ciência e pela custo-efetividade. E para aprender a aprender, uma vez que a roda da ciência gira sem parar. E precisamos estar sempre atualizados. Antes de tudo, precisamos compreender o que é evidência científica. Este conceito fundamental irá nos armar para a leitura crítica dos artigos. A evidência científica é um elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica. Em outras palavras, a medicina baseada em evidência utiliza as provas científicas existentes e disponíveis em um determinado momento, com boa validade interna e externa, para aplicação de seus resultados diretamente na prática clínica. A verdade sobre o efeito, o risco, o sucesso de uma abordagem está no mundo real, no universo. Os estudos científicos trazem à luz faces dessa verdade. Elas não são iguais e nem perfeitas em cada artigo, mas é deles que tiramos conclusões úteis para tomar decisões clínicas. Os resultados apresentados por artigos que utilizam desenhos de estudos diferentes são todos igualmente úteis? A resposta é não. É razoável levantar dúvidas, verificar o quanto de incerteza os resultados apresentados em um artigo trazem. E a leitura de um artigo científico deve ser, portanto, eminentemente crítica. A utilidade das conclusões de um estudo para o uso na nossa prática médica é verificada pelo nível de evidência. Em ciência, isso se refere a um método utilizado na obtenção da informação ou decisão de acordo com a sua credibilidade científica. Diante da impossibilidade de se acompanhar tudo que é divulgado a todo tempo, mesmo em uma única especialidade, isso é muito difícil. É preciso fazer escolhas e escolher os artigos também é importante.
São mais de 2 milhões de artigos publicados anualmente, com um aumento de 5% a cada ano. Assim, mesmo antes de ler o artigo, ainda na fase de busca nas bases bibliográficas, podemos já escolher os que mais nos aproximarão da verdade, ou seja, com menor incerteza acerca dos seus resultados. A hierarquia da evidência. O método científico vai definir o quão útil são os resultados daquele estudo. Cada tipo de estudo possui um nível de evidência proporcional à validade e confiança. Se você precisar, pode rever a aula de delineamento de estudos, a primeira aula do curso. Mas, aqui de uma forma prática, para escolher artigos que respondam a uma dúvida clínica, há uma técnica que está em outra videoaula. Mas, de uma forma geral, nós buscamos nos sites de busca PubMed, Google Acadêmico, a Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS, o que nos interessa, usando palavras-chave que delimitem o P de problema ou população, I de intervenção ou E de exposição, C, controle e O de outcome, como o resultado foi medido, e S, desenho de estudo, tipo de estudo, que será um desses apresentados nesta pirâmide. Uma outra estratégia na hora de escolher um artigo para ler a respeito de um determinado tema de interesse é buscar o que realmente é importante, pensando na correspondência entre a clínica e os desenhos de estudo. Por exemplo, os melhores estudos sobre novas intervenções são os do tipo ensaio clínico randomizado. Agora vamos conhecer as seções de um artigo científico. Isso ajuda muito na hora da leitura e interpretação. Todas elas são importantes. Veja, na introdução fica claro a relevância do tema, a motivação do estudo, o que já se sabe a respeito e o que de mais importante esse estudo trará à luz da ciência. E isso fica bem claro no objetivo. No objetivo, a pergunta da pesquisa é então informada. Em seguida vem a metodologia. Na metodologia, nós podemos observar como essa pergunta vai ser respondida. Então, o delineamento do estudo, a seleção da amostra, como foi a coleta de casos, como será a análise estatística. E nos resultados nós mostramos aquilo, nós analisamos aquilo que o pesquisador nos traz como resposta. Então, a relação entre preditor, desfecho ou intervenção, desfecho. Essa parte também contém bastantes gráficos, elementos gráficos, tabelas, testes de hipótese, é a parte mais técnica onde os testes estatísticos estão. E ao final, na discussão, destaca-se os achados mais relevantes, compara com outros estudos, aponta limitações e desafios e sugere a aplicabilidade daquelas conclusões, os resultados para a prática. Mas antes de começar, vale a pena fazer uma leitura superficial do resumo. O resumo, ele vem antes, logo a seguir, do nome do artigo e dos autores. Ele traz uma síntese que é feita com uma técnica que você poderá perceber de cara se há interesse ou não no estudo. No entanto, se você gostou, não pare por aí. Essa leitura do resumo é bastante superficial. Você precisará ler tudo para compreender bem a validade do estudo. Nenhum estudo é perfeito e certamente o que você vai ler terá pontos positivos e negativos. Ao final, queremos saber se as conclusões são úteis para ser aplicadas no cuidado da saúde das pessoas. Agora vamos passar pelas seções de um artigo e ver como fazer a leitura crítica. Que tipo de estudo é esse? Qual é o problema que ele quer solucionar? Qual é a dúvida que levantou? Quem foram os voluntários desta pesquisa? Vimos que na grande maioria dos estudos, essa análise é do tipo amostral, ou seja, utiliza-se uma parte da população. Assim, dados amostrais são empregados para análise de forma que eles possam representar toda a população de interesse e responder à pergunta da pesquisa.
Ao ler o artigo, não deixe de verificar como essa amostra foi calculada, selecionada, acompanhada. Houve muitas perdas do estudo? Será que isso pode comprometer a interpretação dos resultados? Por exemplo, um estudo no qual 30% dos participantes abandonaram o tratamento, será que havia um efeito colateral importante nas intervenções que não foi analisado? Agora, leia a metodologia com calma. Procure os conceitos que estamos estudando. Como será que a metodologia utilizada em um estudo pode influenciar o quanto devemos acreditar, confiar nele? Você se lembra do estudo das variáveis? Como elas são utilizadas para representar uma realidade? Se elas foram bem coletadas, classificadas, analisadas com estatística adequada e interpretadas, elas podem trazer respostas aos pequenos e aos grandes desafios da ciência. Aqui vai uma orientação importante para a leitura de um artigo. Todas as seções importam. Não deixe de analisar como os dados foram coletados, de forma retrospectiva em documentos clínicos já existentes ou de forma prospectiva ao longo do tempo por pesquisadores treinados e certificados. Quais são as variáveis preditoras ou disposição e quais são as variáveis desfecho? Tome nota. São elas que irão aparecer nas tabelas, nos gráficos, que você precisará entender e interpretar corretamente, cada uma analisada com técnica estatística. O artigo científico deve descrever também todas as técnicas de análise aplicadas, e isso inclui as estatísticas. Grife a hipótese da pesquisa que foi testada. Se isso não estiver claramente descrito, hipótese da pesquisa, tente você mesmo elaborar uma com base no objetivo do estudo. É ela que leva à hipótese estatística. O nível de confiança dos testes foi informado? Há um intervalo de confiança? Lembre-se de que eles nos ajudam a perceber o tamanho da incerteza sobre o resultado quando queremos utilizá-los para a população. Na seção Resultados, analise a tabela que descreve os participantes do estudo. Geralmente é a primeira tabela. A teoria pede que a amostra seja casual, aleatória. Como na prática isso raramente acontece, é crucial que a amostra seja representativa da população. Para saber se essa amostra é representativa de qual população, precisamos comparar as características dos indivíduos que são mostradas no estudo com aquela da população que se beneficiará dos resultados dessa pesquisa. Assim, na hora de fazer inferência, é para esse tipo de população que os resultados se aplicam. Em seguida virão as tabelas, os gráficos, os textos mais técnicos que buscam responder à pergunta da pesquisa com estatística, que foi tecnicamente transformada em uma hipótese. Nessa disciplina, nós veremos os testes de hipóteses mais usados nos artigos médicos. Você precisará aprender termos novos e dominar os princípios dos testes de hipóteses. Lembre-se que por trás dessa teoria estão os pacientes, aguardando as melhores soluções para os seus problemas de saúde. E não deixe de ler a discussão do artigo. É onde os autores buscam interpretar os resultados encontrados. Levantam os pontos positivos, os negativos, as precauções para a interpretação dos resultados. Ao passar por todas as sessões, veja se a pergunta inicial foi respondida. De uma maneira geral, para entender um artigo científico, verifique que problema específico de pesquisa aborda esse estudo. Por que isso é importante? O método utilizado é bom? É bom ou é o melhor? Quais são as descobertas específicas? Procure resumi-las em uma ou duas frases. Os resultados são apoiados por evidências convincentes, testadas e mostradas com técnica estatística? Existe uma interpretação alternativa que o autor não abordou? Por exemplo, existem variáveis intervenientes
que podem afetar a relação entre preditor e desfecho que não foram bem colocadas? As descobertas são únicas, novas, incomuns ou favorecem outros trabalhos de campo? Tempo e capacidade de análise crítica de publicações científicas são os maiores desafios para uma leitura produtiva. Por isso, é preciso saber escolher o artigo, analisá-lo com técnica, o que exige aprendizagem e treino. Vamos começar.